Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e agradeço a galera que tá sempre comigo aqui, assistindo pelo YouTube, ouvindo também pelo Spotify, mandando mensagem. Depois, quando termina o episódio, a galera vem e fala, eu ouvi, gostei, comenta alguma coisa. Então é sempre muito importante, né, essa participação da galera. Eu gostaria muito de agradecer a todos que estão sempre comigo aí. Inclusive, tem até uma mensagem que era para eu ter lido aqui, e eu não li porque eu não estava encontrando esse comentário. Agora eu encontrei um comentário lá no nosso Spotify, que é do meu amigo Ângelo Arouche, que está sempre ouvindo o Terça Nobre também. Ele mandou sobre aquele episódio que eu falei sobre adolescência, né, que teve um episódio que eu trouxe aqui algumas coisas que me faziam falta, que eu sentia saudade na adolescência. Aí ele comentou assim, gostei demais desse episódio. Lembro também de comprar meu primeiro celular de tela azul da LG e ter que parcelar no carnê em 12 vezes. Quando estava chegando nas últimas parcelas, o boleto impresso já estava todo cansado. E eu lembro a primeira vez que usei fone de ouvido. Era um Walkman de uma prima. Me sentia num show com um som estéreo. Aí ele mandou uma pergunta pro tio Chicória, que é uma pergunta pro tio Chicória. Era muito difícil na sua época pra assar uma carne sem que a fumaça traísse outros dinossauros. Um abraço pra galera do Terça Nobre. Valeu, então pode deixar que daqui a pouquinho eu vou perguntar pro tio Chicória. E foi isso, né? No episódio nosso da adolescência, eu falei um pouquinho sobre o primeiro celular que eu tive, como que foi pra comprar, né? Que tinha toda aquela magia, né? Do começo do celular. Então foi não só isso, né? MSN, Orkut, um monte de coisa legal. Então eu relembrei aqui um pouquinho e foi alguns episódios atrás. E eu li esse comentário do nosso amigo Ângelo, agradecendo ele que tá sempre assistindo com a gente também. E a galera que comenta lá no YouTube. Se você tá assistindo esse episódio e quiser fazer algum comentário, vai lá no YouTube, comenta o que você achou. E aí semana que vem eu vou ler aqui também a sua pergunta, tá bom? O seu comentário. Na semana passada também eu fiz um episódio chamado Não Era Pra Ser, falando um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? De relacionamentos, ou então não só relacionamentos, mas às vezes algum emprego que você quase teve, algum lugar que você quase trabalhou, algum lugar que você quase viajou. Então, os sis, né, que acontecem na nossa vida. E se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo? Eu falei um pouco sobre isso. Foi o episódio número 16, né, da 7ª temporada. E aí, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que já veio aqui no Terça Nobre, que veio no episódio número 8 dessa mesma 7ª temporada. Foi um dos episódios mais assistidos já dessa 7ª temporada. Com certeza, quando tiver o balanço aí dos mais assistidos, já vai estar entre os 5 primeiros, os 5 mais assistidos dessa temporada. Minha amiga Selena Fortuna. E aí, tudo bem? Que bom que você veio. Eu adoro tudo que a gente faz. Você tem uma energia muito boa, já te falei isso, né? Obrigado. Ou então eu sonhei que falei que eu tenho isso, né? Eu sonho que eu falo, mas você tem uma energia muito gostosa e eu fiquei feliz de vir. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço de você vir aqui também. Fico feliz, você também tem uma energia muito boa. E aí eu tava me preparando aqui pra fazer o programa. E eu falei assim, vou falar assim, a musa do Terça Nobre. Porque... A musa da terceira idade. Aí eu falei, poxa, que legal. E olha que engraçado, né? A gente tinha combinado pra fazer na semana passada, mas aí aquela chuva doida que aconteceu em São Paulo. E aí ia ser o episódio número 16. Então você veio no episódio 8 e viria no 16. Olha só, a mística dos números, gosta né? De contrariar, entendeu? A gente contraria que é pra ter charme. Não, aqui tava caindo não, muito, não né? tinha jeito. As pessoas até aqui mesmo, rolando, né? assim, tinha, sabe, a água quando faz aquela o pessoal indo de barquinho, enxurrada, assim. tinha uma enxurrada perigosa. Não, tava feio o negócio. São Paulo tá com umas chuvas loucas, né? Sim. Tá um negócio meio assustador, assim, quando chove, né? Essas mensagens da Defesa Civil isso, também, né? Também, Você né? se assusta quando chega essa começa mensagem? A apitar, e o meu não apita porque tá sempre no mudo, né? Mas de todo mundo começa a apitar, é um negócio pavoroso. Me lembra filme de terror, sabe? Então ontem eu tava em casa, não, domingo eu tava em casa, e aí eu tava arrumando a casa assim, deixei o celular, tirei do silencioso, porque se alguém me ligasse, o meu também sempre fica no silencioso. Aí chegou a mensagem da Defesa Civil, aí entra a mulher do Google falando. Defesa Civil informa, eu não sabia disso. Nem eu. Tomei um puta susto que eu moro sozinho. Aí do nada a mulher do Google começou a avisar lá. Eu não sabia. Eu descobri eu isso. vejo pelo dos meninos, porque fica tocando, fica fazendo alguma coisa e treme dos meninos. E o meu eu só vejo a imagem. Mas tá assustador. Tá muito doido, né?
E eu queria te perguntar, da outra vez que você veio aqui no Terça Nobre, inclusive, antes de eu te fazer uma pergunta, fazer só uma menção rápida aqui. Estamos aqui diretamente do estúdio Pode Vir, essa estrutura maravilhosa onde a gente está fazendo Incrível. Terça Nobre. Adoro. Aqui pra mim é minha segunda casa agora, porque o Terça Nobre começou eu fazendo em casa, mas depois, graças a Deus, eu consegui ter essa oportunidade de fazer aqui no estúdio profissional, né, do estúdio Pode Vir. Então, pra galera que gosta de podcast, quer gravar, quer fazer, segue lá, @Estúdio Pode Vir. E aí você vai saber um pouco mais como que você pode fazer para ter o seu podcast aqui. Mas fica tranquilo que até o final do programa eu vou explicar melhor como que faz para você poder ter seu podcast aqui também, beleza? Voltando aqui a pergunta, quando você veio aqui da outra vez, a galera falou um pouco com você sobre isso, como que foi a abordagem, né? É a abordagem da Porque galera. ela vem toda de você, né? Você é o responsável por a gente conseguir entregar o que tem que entregar ou não, e você é fantástico. A abordagem foi bastante sensível. Obrigado. E eu sou uma pessoa muito sensível, então pra mim isso tudo deu um flow que foi gostoso. O que as pessoas gostaram, eu acho que da fluidez do papo e da questão da gente abordar coisas mais profundas, até um pouco bizarras, né, que a gente abordou, que as pessoas não estão muito acostumadas a pensar no assunto, né? Sim. E eu gosto disso, da gente tocar em pontos importantes que as pessoas preferem não ver muitas vezes, né? Ah, que legal. E sabe que foi curioso, eu até li aqui os comentários, porque todos os comentários de quando você veio foram pra você. Tipo, muito fãs. Eu vou até aproveitar pra ler, porque não dá pra ler rapidinho aqui, ó, mas ó, a galera é muito fã. Aqui, ó, a Selena, minha professora querida, foi a Wes Energia Young, eu não sei se pronuncia assim o nome dela. A Débora Demétrio, adoro assistir os vídeos da Selena, sempre tem algo a aprender com ela. Linda. Aí depois Soraya Simeão, professora Selena maravilhosa. Aí a Vitória Della Luna, minha Selena linda maravilhosa. Aí a Ragazza, baita tema de vídeo, queremos parte 2 do podcast. Está acontecendo o parte 2. Aí depois a Aline Barbosa, essa mulher é incrível, tenho um orgulho imenso de pertencer a esse clã, Selena Fortuna. Linda. Aí a Gisela Saraiva, mestra maravilhosa. Aí a NTV canal Selena maravilhosa, tá vendo? É só elogio. Aí depois aqui, ó, Maria Aparecida, que vídeo maravilhoso. Os dois flutuam nas conversas, falam com clareza e verdade de todos os assuntos possíveis. A fé traduzida por Selena é magnífica. Mulher de atitude, sem mimimi. Amo. Parabéns pelo programa. Te amo, minha malcriada fofa, Selena Fortuna. Eles sabem como eu sou. Você é brava, né? Sou. Aí o nosso amigo Anderson também, que tá com a gente aqui nos bastidores, sempre cuidando com o maior carinho aqui do Terça Nobre. O Anderson comentou, um tema bem interessante, muitas pessoas devem se fazer essa pergunta. A Selena explicou muito bem. A grande Anderson, obrigado. E aí teve um comentário do Cosme lá, direto do Panamá. Esse tema assim é interessante e acho que para todos, pois essa pergunta que as pessoas se fazem em algum momento da vida. Né? Aí foi aquele tema, né, que a gente conversou aqui, porque não deu certo com ninguém. Sim. A gente, né, desenrolou um pouco sobre Quando isso. eu coloquei quando a gente colocou, como é que chama? Um short, né? Um negocinho, as pessoas estavam também dizendo, isso sempre foi o que sempre aconteceu na minha vida. Não sei se você viu lá no TikTok, deu bastante gente, teve bastante comentário. Até apareceu uma galera no meu TikTok aqui. Então, eu tava sem movimentar nada desde 2022. Eu não sei mexer no TikTok. Eu também não sei. Então, o fato de mencionar significa que as pessoas conseguem te seguir, é isso? Acho que sim. E aí as pessoas veem quem foi mencionado, ele pode seguir se gostar de você também, né? Ou então pelo menos abre o seu perfil, aparece assim, tal pessoa visitou seu perfil. Eu sou a louca que não sabe mexer com essas eu coisas. Também não sei, eu gosto de mexer muito no Instagram, no Face. O TikTok não é que eu não gosto, realmente eu não peguei o hype, né, do TikTok, assim. A galera coloca os cortes, que realmente dá uma visualização legal pra caramba. Essa coisa de não dar certo é o coraçãozinho de muita gente que pulsou ali, sabe? Porque por mais que talvez tenha um dia dado certo com alguém, já também passou por vários perrengues e já se questionou muitas vezes. E às vezes isso vira um processo cumulativo, né? Sim. A pessoa já acha que não vai dar certo com o próximo, porque não deu certo nem com esse, nem com esse, nem com esse. Já entra na relação como quem pede desculpas. É complicado. E a gente tem que entrar na relação bem diferente disso, né? Curado por dentro. Aberta, né? Curado por dentro, principalmente, sim. E não dever nada pra ninguém. Hoje em dia a gente tem que pedir desculpa por fazer coisas certas. Você já reparou?
Você tem que pedir mesmo se desculpa por ter você estudado. estando certo, tem que pedir desculpa. Você tem que pedir desculpa por ter estudado. Você tem que pedir desculpa por ter começado a trabalhar com 12 anos de idade. Você tem que ter. No meu caso, tive que pedir muita desculpa por ter casado virgem lá em 1900 e dinossauro dos dinossauros. Eu tive que. A gente fica assim no modelo que você faz para agradar, você a desagrada. De qualquer forma, você acaba não se enquadrando em nada. E eu não sei se todo mundo está sentindo isso. Mas no amor as pessoas estão sentindo isso. Elas entram de uma forma romântica na relação, são rechaçadas. Aí entra a mulher empoderada, aí o cara não gosta porque é empoderado. Ninguém sabe o que é. Se você fala que tá sentindo logo de cara, você é taxado como emocionado, que nem a gente falou. E tem muitas regras, né? Tipo assim, não fale isso, não fale aquilo, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, assim, se você entra num relacionamento já com 5 pedras na mão, preparado pro confronto, então, tipo, não entra, né? Porque às vezes a gente vê isso, a galera quer ter um relacionamento, mas quer só a parte fácil do relacionamento. Quer sair, curtir, ficar junto ali pro sexo, mas não quer ter a parte da discussão, não quer ter a parte do ciúme, não quer ter a parte da cobrança. Porque não tem como, né? Você ficar com uma pessoa e não cobrar alguma coisa, não tem de jeito. De alguma forma. E esse desnível que eu falei, que nem, às vezes a pessoa teve uma vida totalmente diferente da sua. Eu falei, brinquei, né? Por ter casado virgem, porque eu estudei muito e trabalhei desde muito cedo. E aí, por exemplo, você vai se relacionar com pessoas, às vezes minimamente com uma idade diferente da sua, e a pessoa, assim, não teve essa mesma vivência, não compreende a sua, não compreende o fato de você ser uma pessoa altamente responsável por tudo que você faz. Eu não posso falhar. Eu, Selena, não posso falhar. Eu tenho essa consciência. Sim. Então, eu me cobro um tantão o dia todo, a ponto de ter um momento que eu olho e falo assim, não, minha melhor companhia sou eu. Se vier alguém me cobrar mais do que eu me cobro, fica na sua casa. Né? Então, esse desnível das vivências das pessoas, há que se respeitar, as pessoas são diferentes. Claro. Eu digo a cobrança no sentido, assim, de quando você tá num relacionamento, em algum momento precisa, né, conversar, falar um pouco mais sobre o dia, o que tá acontecendo. Porque tem gente que quer namorar, mas quer levar uma vida de solteiro. Então quer sair todo final de semana com os amigos, quer ficar muito tempo sem responder uma mensagem. E aí, tipo, não tem como não cobrar, né? Porque a pessoa fala, por que você não tá me respondendo? Por que você não tá falando comigo? Ou fala só quando quer, ou final de semana não. Esse final de semana não vamos se ver não, porque eu vou ver meus amigos. Não vamos se ver não, porque eu vou fazer não sei o quê. Então, tipo assim, a pessoa quer namorar tendo uma vida de solteiro. Mas esse é o desnível, né? Que eu falo, é o desnível até na nossa expectativa. Sim. Então, o que você espera do outro? Tal. E o outro, o que ele espera de você? Coisas totalmente diferentes. Então, é um alinhamento. Você fala assim, cobrança. Eu entendo que é uma cobrança. Mas se a gente programar a nossa cabeça para pensar assim, palavras surtem efeitos diferentes, né? Se você fala, eu tenho um problema, seu cérebro vai falar, eu estou lascado. Se você falar, eu tenho um desafio, você se apaixona pelo seu problema. Entendi. Então, se você falar que é uma cobrança, já dá uma urticária na gente. Ruim, E se você falar que é um alinhamento? A gente tem que conversar para ter um alinhamento, para que a gente consiga corrigir os desníveis. Entendeu? Entendi. É um eufemismo, é uma forma da gente modificar um pouco a palavra, né? Boa. Mas, a gente falou sobre isso, né, naquele episódio, e foi realmente um episódio que deu bastante comentários diferentes e pessoas diferentes também vieram, né, aqui até o Terça Nobre, muito por causa de você também, né, porque gostaram do seu papo, do que você falou aqui, sempre um aprendizado muito grande também, um pouco da sua história, né. E esses dias eu tava vendo um vídeo no Instagram, e aí eu até mandei pra você depois, que eles pegaram uma cena, né, do filme do Homem-Aranha, onde tem a Úrsula, né, que é a vizinha dele, quando ele vai morar sozinho, e é uma moça que gosta dele, né? Você vê que genuinamente, né? Ela gosta dele, chama ele, e ele não tá nem aí com ela, porque ele tá preocupado com a Mary Jane, gosta da Mary Jane e tal. E aí tem uma frase, lógico que a galera pega esses vídeos pra usar de alguma maneira motivacional também, mas eu achei legal, interessante, porque assim, não perca seu tempo, não perca um diamante procurando ouro. E aí, traz uma reflexão em relação a isso, que às vezes você tem ali uma pessoa que gosta de você, perto de você, alguém que te entende, e talvez fosse um relacionamento muito mais leve e mais fácil, porque ela gosta de você do jeito que você é, mas você tá tão obcecado numa pessoa que você quer, que você não consegue enxergar em volta. Então eu acho que esse vídeo
trouxe, ele pegou esse trecho e trouxe um texto de reflexão em cima disso. E quem nunca passou, né, por isso. Sim. E dá pra gente até pensar de uma outra forma, as pessoas que colocam uma expectativa do tipo de pessoa que querem. Às vezes nem tá dividida entre uma maravilhosa e uma mais low profile ali. Às vezes tá dividida entre aquilo que quer, aí não quer ninguém. Todo mundo que não tá Sim. dentro desse nível não serve pra pessoa, né? Eu já vi muito disso. Daí casa... Eu, 26 anos professora, 37 anos lendo cartas, já escutei histórias de todos os tipos. Olha só. Essa pessoa seletiva, essa pessoa que está acima de todas e tem que fazer ali um currículo, todo mundo enviar currículo, geralmente casa com uma porcaria de pessoa. É, bem isso. Geralmente faz um casamento horrível. Chifre, então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento é chifre em cima de chifre, porque parece que a vida cobra. Você não queria, você não tinha um controle de qualidade, agora eu quero ver você dar conta, que tampa de bule não dá conta de panela de pressão. Tá, a pessoa queria uma pessoa top, arranjou top e não sabe o que fazer com ela. Tá acostumado a brincar com bolinha de gude, quando ganha alguma coisa ali, vai apostar na vala, achando. Ganha um diamante, de repente, fazendo um trocadilho com a proposta, né? Então não tem. E assim, você já foi a... Como o cachorro que corre atrás da roda e encontra a roda e não sabe o que faz, né? Quando ele consegue pegar a roda, ele não sabe mais. Fala, o que eu faço? Eu nunca cheguei nessa parte. Você já teve na posição, já tive nas duas posições. Na posição da pessoa que seleciona. Sim. Já tive meu tempo de menina má. Eu acho que eu tive mais na posição de não enxergar em volta. Isso. Na minha adolescência, eu fui apaixonado por uma moça que eu não enxergava mais ninguém. E assim, sabe quando, tipo, era obcecado, tipo, não, tem que ficar com ela. Aí, tipo, nisso eu conheci pessoas especiais, legais, mas perdi. Porque na época eu achava que era só aquela moça que eu gostava, que era só com ela que ia ser feliz, não sei o quê. E aí eu perdi pessoas. E eu escuto isso, às vezes, assim, tempos depois, né? A vida, que nem você falou, a vida às vezes dá uma cobrada, né? E aí eu cheguei a conversar assim, eu falei, eu gostava de você, mas você só tinha olhos pra tal pessoa, não sei o quê. E aí, tipo, aí fala, putz, caramba, que vacilo, né? Aí dá vontade de voltar no tempo e falar pro Eurizinho lá, fala, mano, desencana disso aí. Mas é isso, realmente é aquela sensação de que você não... Parece que as outras pessoas não vão suprir, sabe? Quando você tá tão apaixonado que você fica cego, assim, você realmente fica cego, porque você não enxerga mais outras pessoas, a né? A paixão, ela adoece a gente, né? Então acho que eu fui pior nessa parte, assim. Eu acho que eu já percebi, assim, pessoas que eu fiz de tudo pra ficar com a pessoa e a pessoa ignorou minha existência, mas eu acho que não chegou a ser o ponto que eu fui na adolescência. Então você que foi o malvado, né? Que um monte de gente gostou de você e você sem querer ignorou a existência. Sem querer. Eu não diria um monte de gente, mas... algumas eu acho que eu já tive em todas essas. Perdi, já assim, já fui a Mary Jane, já fui a Úrsula, já fui... acho que eu já tive em todas elas. Mas eu acredito nessa de ser a pessoa que quer alguém, e esse alguém não é que não me queria, mas me queria diferente do que eu era. É muito difícil quando você tem as raízes que eu tenho, na própria cultura que eu tenho, né? Cigana. E a questão das coisas que eu fazia era difícil, porque eu não me enquadrava muito. Então, a pessoa me queria, mas me queria diferente, queria me mudar. Queria princesinha, Queria que eu fosse diferente daquilo. Sim. E eu também sou muito selvagem, então também não cedi tanto. Ó, você tá me fazendo ir lá atrás, hein? Ó, meus ex aqui, ó. É porque tem isso, né? Porque tem cara que é isso, que ele sempre vê a mulher como princesa, como indefesa, preciso cuidar, preciso proteger, e às vezes ela não é assim, né? E que nem pior, você, com certeza, no meu caso, não é uma mulher querer assim, ser né? assim e não poder. No meu caso. E você já era mais eu brava, tive que fazer esse movimento, esse tour, né? Tanto que eu brinco, né, que eu só não fui princesa porque eu não achei um príncipe de verdade. Entendi. Eu tive que virar um trator ao invés, mas mais fácil, depois a gente acaba com a idade, isso já não faz tanta diferença, fez diferença lá atrás. Hoje a gente olha pra vida e fala assim, o que tem? Aí eu lembrei de uma frase, sabendo do tema de hoje, né, pra galera refletir, né, Gil Vicente, numa peça Farsa de Inês Pereira, lá em 1520, alguma coisa. Eu li esse livro na época da escola. Então, eu achava tudo maravilhoso de Gil Vicente, né, apesar dele
falar mais de comédia, era só cutucão, né? Nos tipos sociais. E aí tem um momento que ela diz assim: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. E eu acho que é bom pra gente refletir hoje, não precisa nem conversar se você não quiser sobre isso agora, mas olha essa frase. Perfeito. Que às vezes a gente pode fazer uma analogia importantíssima também com quando você perde o telhado, você ganha as estrelas. E aí você perde, telhado é fácil fazer manutenção, né? Quero ver você coordenar a estrela. Como é que faz a manutenção? Então é tudo um grande jogo, a vida é um grande jogo. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que você até falou agora dessa questão do humor também, mas é um humor que é parecido com isso que você falou agora, que ele fala sobre... que o nome do vídeo é Carla, aí ele fica fazendo uma declaração pra moça que ele vai casar, que não é Carla, ele é apaixonado por uma Carla, não deu certo com a Carla e aí tava casando com uma outra pessoa, e aí ele fala assim, você é a Carla que deu certo. Ai. Você é a não Carla, que não sei o que. Aí ele começa. E aí, tipo assim, é muito isso que você falou. Às vezes, tipo assim, é o que temos pra hoje. Sabe? Parece que a pessoa se conformou. Não era isso que eu queria, mas é a pessoa que me quis. Tipo isso, sabe? Que nem você falou dessa frase do asno, né? Então eu acho que é meio complicado. Igual aquela música da Marília Mendonça também, né? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. E às vezes acontece isso, né? Às vezes você tá afim de uma pessoa. E aparece alguém a fim de você, só que você tá tão preocupado com a outra pessoa e você não consegue ver nada naquela outra pessoa que tá a fim de você. E aí, tipo assim, fica sempre esse jogo, né? De, eu tô a fim de uma pessoa que não tá a fim de mim, tem uma pessoa que tá a fim de mim, mas eu não quero ficar com essa pessoa. E aí fica um jogo, né? Um jogo de... Sabe? Você não quer falar não. Você não quer fechar 100% a porta, sabe? Você fala um não mais ou menos. Sabe quando a pessoa fala assim, você chama pra sair, hoje não dá, mas semana que vem acho que dá. Aí a pessoa vai te cozinhando, entendeu? Eu conheço uma galera que é especialista nisso. Deixa todas as portas abertas, isso, inclusive a dos fundos. Não perde, né? Não. A oportunidade. E deixa tudo aberto e assim, você pega e fala, então tá bom, agora vai. Né? Porque a pessoa deixou a porta aberta. Sim. Aí não, veja bem, eu acho isso tão eu acho zoado. Cafona. Porque eu acho que entra naquela parte de você brincar com o sentimento da pessoa. Sim. Hoje se fala muito em responsabilidade afetiva, né? Se fala muito, mas não se tem, não, né? se tem, eu acho que tem gente que clama por isso, pede por isso. É um clamor, não mas um costume. Não é feito, né? Porque a gente vê muito isso nessa questão das próprias redes sociais, porque a galera vai lá e bloqueia, né? Tipo assim, você não quer mais falar, você não sabe mais explicar o porquê que você não quer, o porquê que você não... Você não quer explicar mais nada, você vai lá e bloqueia a pessoa, então tipo... Olha aqui, dá um close na minha cara sobre brusca, isso, né? Sobre gente que bloqueia. Vira o olho, né? Ninguém merece, porque assim... Não, é ridículo, né? E as minhas consulentes eu falo pra elas, eu falo assim, olha, você pode se engalfinhar, mas não bloqueia, porque depois você vai passar vergonha de ter que desbloquear. Sim, é zoado demais. Porque é um rompante esse bloqueio, depois passa, aí você começa a lembrar, né, como é que falam, a bênção de Deus, não... Como é que falam? Presente de Deus? O presentinho de Deus, começa da saudade do presentinho de Deus. Presente de Deus. E aí ela tem que desbloquear, então... Não, é constrangedor. Eu acho que eu bloqueei umas 3 ou 4 pessoas na minha vida inteira, mas assim, se eu bloqueio, ela já sabe que é pra nunca mais. Então. Eu também não sou muito de bloquear, eu sou de, tipo assim, de não ficar dando corda. Tipo assim, se eu vejo que não tá mais rolando a ideia e tal, eu sou, tipo assim, eu respondo, mas aí a pessoa vai perceber que eu não tô respondendo tão animado como eu responderia numa outra situação. Mas o que eu acho complicado de bloquear é isso, porque assim, você rompe bruscamente uma relação, mesmo que você não esteja, sei lá, namorando e tal. Mas é tipo assim, chega num entendimento, sabe? Sei lá, não quero mais, beleza. Mas assim, esse fato de bloquear simplesmente só porque você tá com raiva ou porque você não quer mais resolver Mostra aquilo. Mostra imaturidade, né, Yuri? Então. E aí, às vezes, as pessoas, que nem você falou, a pessoa volta como se nada tivesse acontecido, ou então pergunta ainda, nossa, você me bloqueou? Não, e existe toda uma estratégia em torno disso, porque a pessoa que é bloqueada, ela fica stalkeando pra ver quando ela é desbloqueada. Isso. Aí me manda mensagem, você não tá acreditando, fulano me desbloqueou, fulana me desbloqueou. E eu assim... Essa linguagem não é uma linguagem minha. Eu sou do tempo que na pior toxicidade que a gente tinha ali era quando a gente não queria mais a pessoa e a gente dizia, o problema não é você, o problema sou eu.
Eu mais preciso resolver umas tóxico coisas em mim aqui que eu não tô... É o mais tóxico, eu não tô preparado. O mais tóxico que a gente chegava naquela época era isso. Eu não tô preparado, nossa, tô com problema com a minha família e tal. E... Enfim. Então, eu acho que essa questão das redes ter essa opção de bloquear, eu acho que ela acabar dando mais lenha pra essa situação de não ter responsabilidade afetiva, entendeu? Sim. Porque se você, tá mexendo o saco, não, tá gostando de mim, tá muito no meu pé, tá emocionado, não sei o que, tá bom, vou lá e bloqueio a pessoa. Então, tipo assim, pô, você, cara, é muita sacanagem você fazer isso, porque provavelmente se uma pessoa tiver afim de você e tiver, mesmo que de repente você não queira ficar com essa pessoa, mas sei lá, tenta pelo menos explicar o porquê, não tô legal agora, não quero ficar com ninguém, ou então conheci outra pessoa, sei lá, pelo menos joga limpo, entendeu? Não deixa a pessoa ficar pior do que já tá. Eu acho que quando você faz isso, de você bloquear alguém que tá ali ainda afim, querendo ficar ou querendo conversar, e você bloqueia, eu acho que só piora essa situação Você não tem da impressão, responsabilidade afetiva. você não tem impressão que é um atestado de que você quer uma resposta emocional, muitas vezes? Tem gente que bloqueia pro outro se rastejar. Sim. Pro outro se desesperar, entendeu? Que quer uma Sim. resposta emocional daquela pessoa. Às vezes, isso acontece mais com as mulheres, pela minha experiência, né? Certo. Porque elas querem que o homem tenha uma atitude e os homens de hoje não têm atitude. Não. Eu espero que você seja a parte que ainda tá... Como é que chama? Olha, Quase extinto. sobreviventes? Os sobreviventes eu tento, pra te falar do masculino, sabe? Eu tento ter atitude, mas... Então, porque o difícil. masculino, na verdade, é atitude. Eu sempre falo assim, homem é o deixa que eu resolvo. Sim. Se você for uma pessoa que resolve, você tá dentro do masculino que uma mulher precisa, vai? Isso a gente falando, enfim, de umas... Eu sou mais antiga, eu venho desse pensamento. E aí, não se tem essa atitude. Então, o que a menina faz, né? Ela vai e bloqueia pra que ele tenha uma atitude. Só que a diversidade aqui tá enorme. Sim. Então, talvez aqui não tá funcionando, mas tem aqui. É isso que A eu falo. honra também já passou longe faz tempo. Essa sensação de que você tem muita opção. Sim. Passa por isso. Não deu certo ali, tenta aqui. Que nem você falou, deixar várias portas abertas, que é os contatinhos que a galera chama hoje. E agora eu tava pensando numa coisa, isso no relacionamento hétero, porque tem essa diferença de pensamento, né? O homem é mais racional, a mulher busca mais respostas emocionais, enfim. Mas nos relacionamentos que nem os meus consulentes, que eles são meninos, menino com menino, super as brigas são por causa de jogo de videogame. Entendeu? Rápido, fácil, resolve fácil, não tem bloco, não tem. Entendi. Aí para as meninas que são cuja parceira é outra menina, aí já tem um bloqueio, tem muitos bloqueios. Entendi. Aí tem celular que arremessa da janela, Putz. essas coisas. Eu acho engraçado que lá na rádio tem uma galera que liga assim nos programas de... Pessoal que faz, né, leitura de tarô ou outras coisas assim. Aí tem gente que liga e fala assim, eu queria saber se tal pessoa vai me desbloquear. Aí você fala, putz, caramba, tipo, o cara vai jogar a carta pra saber se a outra pessoa Porque vai desbloquear. hoje é muito engraçado. forte essa cultura. Então. E sabe uma coisa que eu acho que é pior do que bloquear, cara? Isso é muito pior. A pessoa não responder. Não abrir a mensagem. Ai, agora eu vou ter que me esconder Porque aqui um pouquinho. você, tipo assim, teve uma pessoa que ela me deixou, tipo, um mês no vácuo. Um mês sem responder a minha mensagem. Mas, tipo assim, não abriu a mensagem que eu mandei. Não respondeu, muito menos respondeu. Eu acho que são duas coisas bem difíceis. Quando a pessoa simplesmente não abre a sua mensagem. Porque vai ficar aparecendo o balãozinho lá de uma mensagem não aberta. Ou pior ainda, quando a pessoa abre a sua mensagem e não responde. Porque deu o que ela visualizou. E aí quando você vai ver, 2 dias, 3, daqui a pouco um mês, uma semana, sei lá, então tipo, aí você fala, mano, a pessoa teve a frieza de olhar minha mensagem e não se preocupou defender? em responder. Não, isso pode, Não, mas defender eu a só acho pessoa. que é pior do que bloquear. Tipo assim, se Sim. você quiser fazer a pessoa sofrer, não bloqueia. Ignora. Ignorar é pior do que bloquear, mas... Não, eu não vou defender essa pessoa, Não, assim, porque eu eu não digo- sei se ela fez, se ela é boazinha ou não. Sim, Eu vou sim. defender essa coisa pra você não ficar tão Essa chateado. atitude, né? Que às vezes não é o que responder. você tá pensando. Sim. Se essa pessoa for do meu signo, por exemplo,
A gente tem um problema sério com ter uma responsabilidade sobre tudo aquilo que a gente fala. Lembra aquela mensagem, Yuri? Eu não escutei. Eu escutei, mas eu não tenho condição de te responder isso dentro da sensibilidade que você tem. Entendi. Entende? Então, o que eu fiz? Eu tirei o meu visto, que é pra ninguém saber quando eu vejo. O meu também não tem. Não tem. E não é por maldade. É porque eu realmente não leio, porque se eu ler, eu vou parar tudo que eu tô fazendo pra responder. Eu respondo com o coração. Eu não sou capaz de ver uma pessoa numa angústia, numa agonia e falar, qualquer coisa. Então, as minhas respostas para as pessoas são sempre assim: você me desculpa, pelo amor de Deus. Eu começo sempre assim: você me desculpa, pelo amor de Deus. Eu li a sua mensagem ontem. Eu não tinha condição de te responder com qualidade. Por isso que eu não respondi. E, então, pode ser que essa pessoa seja sacana. Mas você é diferente, né? Porque você tem um monte de coisa para fazer, você tem um monte de gente para responder. Eu me comprometo demais com o que eu falar contigo. Você tem muitas atividades aí. Tem gente que não, tem gente que não responde porque não quer. Eu entendo o que você tá falando. Que existem pessoas ocupadas de verdade e existem pessoas que não querem te responder. Então, aí a gente entra... É questão de prioridade. Então, mas aí a gente entra naquela frase que anda circulando, que eu vou esquecer, eu vou falar do meu jeito. Tipo assim, quem quer encontra um meio, quem não quer encontra uma desculpa. E tem uma outra lá que, se você não é prioridade pra pessoa, essa aí eu não vou saber falar. Significa que ela não é... Larga de mão. É tipo isso. É que é o que você falou, a questão de atitude. Às vezes você tá conhecendo alguém, aí você tem a atitude de chamar pra sair. A pessoa, hoje não dá. Aí você chama de novo. Aí você convida. Aí a pessoa fala, tô sem grana, não, tudo bem, eu pago. Não, mas aqui eu não gosto de que homem pague pra mim. Aí você fala, não, mas tudo bem, então depois você me paga. Não, mas eu não gosto disso. Eu quero sair quando eu tiver dinheiro. Aí a pessoa, não, mas eu não tô de folga esse final de semana. Tipo assim, aí, assim, até que ponto você tem que continuar tendo a atitude de chamar? Porque, tipo assim, você chama, você se oferece pra pagar, você se oferece pra ir onde a pessoa quiser ir. Fala, não, tá bom, mas eu não quero ir longe. Tá bom, então fala onde você quer ir que eu vou com você. Tipo assim, nem assim a pessoa quer, então, pô. Não, sério, eu tive uma desculpa recentemente que foi maravilhoso, assim, no sentido de, se fosse um programa de humor, tipo assim, a pessoa falou, eu falei, vamos sair? Então, esse final de semana não dá que eu vou trabalhar. Eu falei, tá bom, mas vai ter uma peça de teatro que eu ganhei 2 ingressos, não sei o que, você quer ir comigo e tal? Beleza, que dia que é? Aí eu falei o dia. Aí a pessoa foi sumindo. Não falava mais nada. Aí eu chamei de novo, falei, você vai poder ir na peça? Então não vai dar, porque teve um menino aqui no trabalho que pegou atestado, ele machucou, não sei o que lá, ele pegou um atestado de 15 dias e eu não vou poder, vou ter que ficar... Só que não tem como pegar atestado de 15 dias, todo mundo fala que até 14 dias você pode. Quando entra no 15, você passa de um processo, aí você entra... Na caixa. Você fica encostado na caixa. Então, quer dizer, é mentira. E uma mentira. Você tem que aprender a mentir melhor. Aí eu falei, mas não, eu sabia. Pô, macaco velho também, trabalhando de registrado, sabendo o que tem e o que não tem. Aí eu só queria ver até onde ia, né? Desculpa. Então meteu um atestado de 15 dias. E você ainda insiste? Aí eu depois dessa do atestado eu me liguei. Falei, porque até o atestado eu ainda tava insistindo, achando que era só um docinho mesmo, não era... Sei lá, talvez se eu chamasse de novo, uma hora ia querer, mas aí eu percebi, falei, não. Então, tipo assim, até que ponto, né, você tem que ter atitude? Porque mesmo você tendo atitude, às vezes você recebe essa negativa, né? A gente vai ficando mais velho. Quantos anos você tem mesmo, Yuri? Eu fiz 36. Tô com 36 anos. Super jovem, Yuri. Com 36 anos eu fazia ainda uma burrada em cima da outra. Estou me lembrando que com 37 eu tive o Zac, meu segundo filho. Eu ainda era uma apaixonada, incorrigível. Eu era incorrigível. Eu era assim. Essa daí que eu prefiro não comentar. Então você tem tempo ainda pra bater a cabeça. Pra parar de ser assim? Porque hoje me dá preguiça até de dar ideia. Entendi. Até disso. A gente vai se desgastando e ao mesmo tempo a gente vai se amando num grau. Que você gosta de botar um pijama, ficar cheirosa ali, ligar um programa de TV, pegar seu vinho. Só você ali, o programa de TV. Esses dias eu tava enlouquecida cantando no karaokê no meu quarto. Eu levei a caixa acústica pro meu quarto. Pus a TV lá enorme e eu gritava que o meu gato branco veio botar a cabeça na minha boca pra parar de gritar. E eu tava feliz, sabe? Isso significa que você não precisa de ninguém? Não, você precisa, mas também é gostoso a gente precisar, sabe? Eu comprei uma caixinha, eu acho que você vai gostar. É uma caixinha que vem um microfoninho junto.
E aí você pode ficar cantando. Você liga no Bluetooth e fica cantando na. É um mini karaokê. Aí esses dias eu fiz isso. Eu tava na rua, eu vi essa caixinha. Já faz tempo que eu tô vendo essa caixinha nas lojas. Pô, essa caixinha. E ela é potente? Não é. A que eu comprei é uma merda. Eu imaginei que é pra ficar na loja. Olha, tem uma numa loja lá que é 200 pau, que deve ser potente pra caramba. Eu vi uma na rua assim, fui fuçando. Eu achei uma por 50 reais. Vamos ver, né? Porque se for ruim, beleza. Não é muito e tal, beleza. Aí eu comprei. Aí, tipo assim, é baixo pra caramba, mas eu fiquei, tipo, meia hora cantando Sampa Crio, coloquei Sampa Crio e fiquei lá em casa sozinho cantando. Aí eu até lembrei de você, ela vai gostar, porque é tipo um mini karaokezinho aí, você ia gostar de fazer o seu... Eu faço show noite. Espetáculo pra mim mesma. A caixa essa é grandona, né? Já é outro naipe. E aí eu tenho máquina de fumaça. Olha só, você faz a sua própria balada. Balada minha, entendeu? Ainda filmo. Essa vez eu fiquei brava porque eu não conseguia filmar. Ainda filmo, Olha me que gravo. Mas aí meu filho, você é egocêntrica, né? Pouca coisa. Só um pouquinho. Mas ó, isso que você falou entra numa frase que a galera usa muito na rede social, que é falar assim, não adianta você querer ficar com alguém se você não se ama. Ou então, tipo assim, quando você vai ver a pessoa, eu tô com a terapia em dia. Esteja com a terapia em dia pra querer conhecer alguém, senão não adianta, não sei o quê. Aí tem aquela coisa, se você não se amar, ninguém vai te amar. Você acha que essa frase realmente ela funciona? Tipo assim, todo mundo que quer ter alguém, ela precisa primeiro entender como que faz pra se amar, pra poder aparecer alguém na vida dela? Ou você acha que é meio clichê isso? Não, pior é que eu acho. Você não precisa estar 100% com a sua terapia em dia, mas você precisa estar uma vantagem ali de distância, de você não permitir que as pessoas sapateiem na sua cabeça. E a única forma é você olhar pra você e fazer assim, ó. Eu me pegava. Tipo um beijinho no ombro, assim? Eu me pegava. Eu pegava. Se você não quer, tem quem quer. Quando você chega nesse ponto da sua vida, você já acha que você não vai aceitar migalha da pessoa. Sim. Então, olha, eu tô sem dinheiro pra sair. Aí eu pago. Tudo bem, que eu acho show, viu, rapazes? Eu acho muito, muito... Isso é muito galante, muito bonito e antigo, e eu sou antigo. Mas... Aí você começa a dar outro propósito e outra coisa para cercar a pessoa, aí a pessoa não vai te valorizar do jeito que... Você não precisa ser um falou, valeu. Mas assim, se conhecendo, você se valoriza. Não é um chavão, eu acho que é importante, sim. Não precisa ser 100%. Entendi. Que nem você tem que fazer um checklist de quem você quer pra sua vida. Quais seriam as primeiras perguntas que você falaria, por exemplo, se eu fosse encontrar um namorado agora? Primeira coisa, signo. Porque tem alguns que eu não quero nem ver. Em 5 gerações. Fala a lista aí. Não pode? Até posso. Escorpião, tá bom, fala por exemplo. 3 signos que você não pode de jeito nenhum. Você então, não quer. Homem, tá? Porque a menina de escorpião super me dou bem com elas. Homem de escorpião eu corro. Homem de Áries eu corro. E de aquário. É difícil. Porque tem gêmeos também. Enfim. Tá deixa pra lá. Mas o signo. Segunda coisa. Qual que é o seu trabalho? Se a pessoa falar assim, no momento não estou trabalhando, pergunta número 2. Quanto é esse momento? 18 anos. Me poupe. Tô 2 anos desempregado. Entendeu? Aí já tá procurando alguém pra bancar, né? E a terceira, deixa eu ver sua gaveta de remédios. Que ali você vai entender, né? Se tiver só omeprazol, se tiver umas coisinhas assim, a gente sabe que a pessoa é meio irritada e tal. Se começar a tarja mudar de cor, aí a gente já tem que ver qual que é o diagnóstico. Entendi. Deixa eu ver sua gaveta de remédios. Mas é pra decidir se você quer ser terapeuta gratuito ou não. Por quê? Existe a síndrome do curador ferido. Você tá triste, você tá com a sua vida arrasada, eu tô com a minha arrasada, mas eu tenho um sentimento meio de mamãe, daquela curadora que quer ajudar o outro. Certo. Aí eu ponho as minhas tristezas pra lá, ajudo você, sou sua terapeuta gratuita e vira um relacionamento completamente descompensado. A balança pesa demais para um lado e de menos para o outro. Sim. Essa pessoa que estava ferida, que está sendo curada por você, quando ela tiver com as asinhas já arrumadas, ela vai voar. Porque a pessoa que é a curadora ferida, ela não é interessante. Ela é só a passagem, né? Ela não e ela se desfaz diante do outro, ela não se empodera. Então, assim que o passarinho puder bater asa, ele vai deixar. E aí, a sensação de quem é o curador ferido pode pensar que ingrato. Ou eu não dou certo com ninguém. Por que eu não dou certo com ninguém? Ou se culpa também, né? Achar que você fez alguma coisa
eu já me culpei muito, assim, também em relacionamento horrível que eu tive. Mesmo assim, eu ainda consegui me culpar. Exato. Várias vezes eu olhava e falava, putz, caramba, se eu tivesse falado não sei o quê, se eu tivesse relevado não sei o quê, mas eram umas coisas absurdas, assim. E se a alma da Mesmo gente, assim- se a alma da gente for um potinho, todas essas frustrações e essas coisas que a gente se submete, por quê? Porque quer se enquadrar, ou porque quer que o outro nos veja da forma que nós somos. E quando a gente é romântico e poeta, que nem eu gosto muito de música, dessas coisas, mas assim, e encontro uma topeira que você não tem como conversar com aquela criatura. Sim. E você vai aceitando aquela falta de diálogo, aquela falta de profundidade, porque você não tem pra onde ir. Se fosse um pote, né? E a gente vai jogando tudo que a gente se permite na vida dentro desse pote, você analisasse, nem me responde, analisasse esse pote agora, você ia gostar do que você deixou? Acho que não. Aí é pra dormir em posição fetal, né? Aí o que a gente faz? Taca fogo? Tem a fase também. Você pegar o pote e enfiar o pé na jaca ali e mudar tudo, transformar. Eu acho que talvez a idade faça isso. Quando eu disse eu tinha a sua idade, eu era assim, uma romântica incorrigível. Hoje eu sou essa coisa aí, sei lá o que eu sou. Pé na porta. É tipo assim, oi? Eu sou mais ou menos isso. Mas é importante que você olhe o que tem no seu potinho. Porque é só a sua história inteira de vida que tá ali. E a gente sofre, a gente olha, quando dá essa catarse, de você olhar o seu potinho e falar assim, meu, o que eu pude? Sim. Você vai sofrer um pouco pra conseguir entender isso, mas depois você vai se conhecer. Quando você se conhece, você só arranja gente que tá no seu nível. Nível no sentido de De pensamento, É. de gostos, né? Sim, Porque é muito ruim quando você fica abrindo mão de quem você é pra ficar com alguém. É que nem você falou, você vai se anulando sem perceber, né? A pessoa não curte o mesmo tipo de filme que você, aí você traz uma referência musical, a pessoa não tá ligada que música que é, ou que livro que é, ou nem se interessa por isso. sim. Que nem, muitas vezes a gente vê isso também, quando as pessoas elas começam a conversar, e só a pessoa fala. Quando você tenta contar um pouco da sua vida, você vê que a pessoa não tá interessada, ela só tá interessada em falar, ela não tá interessada em te ouvir. E aí você percebe que você tá sendo alguém pra pessoa desabafar, que nem você falou agora. Você tá sendo um terapeuta da pessoa pra sangrar em cima de você. E isso me lembra, eu falo isso claramente, isso me lembra como até a sua idade, um pouco mais, até uns 40 e 41 mais ou menos, que ainda tem bastante tempo depois disso, até uns 41 eu era a pessoa que escutava todo mundo, aí eu me rebelei. E aí hoje o que eu faço? Eu falo e eu sou essa aí que você disse. Aí você vai falar, gente, como a Selena é, não é exaustão. Sim. Eu passei a minha vida ouvindo Você todo sempre mundo. ouviu, Você vai chegar nesse momento, quando eu digo que você vai chegar, não é que tipo, eu sei tudo sobre a vida, mas é uma tendência natural. Sim. Tendência natural, daqui a pouco você vai estar com tanto orgulho de você, porque você já pegou seu potinho, analisou seu potinho, fez um ziriguidum no potinho. Quando você estiver nessa de se conhecer, por isso que eu te falei que é importante, você vai falar, ai, quer saber? Eu não quero saber da história dos outros, não, porque as minhas foram heróicas. Eu amo tudo que eu fiz, sabe? Então, são fases, né, eu acho. Boa. Um eterno aprendizado. Se a gente pensar, tem uma música que define muito essa eu acho esse desnível, né, e essa crueldade da entrega do coração versus a entrega do coração do outro, né? A gente tem lá, uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Ela fazia muitos planos e eu só queria estar ali, sempre ao lado dela, porque eu não tinha para onde ir. Mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou e não quis me separar. Ela também estava sozinha e se agarrava a mim também, e eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém. E o resto vocês já conhecem, né? Sensacional. Esse daí também, Renato Russo. O Renato Russo é outro naipe. As letras batem, né, que nessa que você falou agora, é bem isso mesmo. Eu já até li há muitos episódios atrás, uma vez eu li essa canção aqui no podcast falando sobre isso mesmo. Porque você, né, tá colado em alguém que tá fazendo tudo por você, mas você só tá ali porque conveniência, né? Você E não- vai bater a asinha lá na frente, É, quando tá- encontrar isso. o seu canto. Tá se curando pra... E a tendência Pra do voar. era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Da onde vem essa escravidão? Da insegurança que a pessoa sente porque tá do lado de alguém que tá de braços cruzados. Sim.
Essa insegurança faz você querer agarrar tanto de forma a esmagar a pessoa. Aí você é chamada de Felícia, você é chamada de possessiva, você é chamada de louca. Nossa, eu passei tanto tempo sendo chamada de louca na minha vida. Hoje eu tô anos-luz na frente de todo mundo que me chama de louca e essas pessoas continuam no mesmo lugar. E você fica brava quando te chama de louca? Hoje pode, eu gosto. Hoje eu admito. Não me chama de louca. Mas antes não. Mas o mais legal é que existe a diferença entre louco e visionário. E eu acho assim, essas pessoas que me chamaram de loucas, elas estão exatamente no mesmo lugar que eu as encontrei. Não evoluíram em nada. O que eu tinha talvez fosse um horizonte diferente do delas. Quem é diferente realmente incomoda também, né? Aí você tem um horizonte maior, você não vai caber naquele buraco ali, pronto. Aí as pessoas não têm vocabulário pra te definir, é louca. E falar em louco, sabe quem que eu vou chamar agora? Tio Chicória. Pronto. Que é o nosso ponto fora da curva aqui no Terça Nobre, que traz a loucura boa pro nosso Terça Nobre. É bom porque eu consigo conversar quase de igual para igual, porque eu sou do tempo da internet de escada. E o Tio Chicória até um pouco antes. O Tio Não Chicória tinha, mandava... eu acho. Ele mandava telegrama no aniversário. Ah, é? Ele já falou aqui. Tio Chicória mandava Eu Telegrama pensei que fonado. você ia falar que era carta. Você pegou também, mas telegrama, já, da época do telegrama fonado, Gente, que eu lembro de você alguma ligava coisa. e você falava, os caras digitavam e mandavam pra você um telegrama que alguém ligou lá e digitou e falou a mensagem foi escrita. Que eles chamavam de telegrama fonado. Que vinha com erro de português. Também, que eles mandavam, geralmente era pra aniversário, convite de casamento, Eu tô me lembrando. meio urgente, assim. Eu tô me lembrando. Então, vamos chamar o Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Porra, gente, tudo bom? Olha só que maravilha a nossa amiga Celerinha aqui no programa. Eu fico muito feliz de te ver aqui, viu? Você tem que voltar sempre aqui. O menino tá certo de falar que é a musa do programa, porque abrilhanta sempre aqui a nossa casa podcastica, né? Obrigada por me chamar de novo. A musa, como eu te falei, a musa da terceira idade, da Terça Nobre. Você falou das épocas que a gente, antes da mensagem, eu mandava, ele falou do telegrama, já mandei carta, sabe aquela papel de carta para escrever as cartas românticas também, recebia, né, no Dia dos Namorados. Aqueles papel de carta, tudo bonitinho, de ursinho também. Perfuminho. Perfume. Aí também os telegramas fonados, que se você ligava pra passar uma mensagem de aniversário. Sabe uma coisa que eu gostava, que eu queria ter pedido no meu aniversário? Era aquelas telemensagens de carro. Porque na verdade eles chamavam de telemensagem, mas era um carro de mensagem. Mas tudo era telemensagem, tanto pelo telefone quanto pelo carro. Chegava ia naquelas festas de aniversário, eu ficava querendo que alguém me desse um carro de mensagem, mas nunca chegou pra mim. Que Você pena. acredita? Agora tem uns e outros aí. Mas agora esses carros estão meio estranhos. Então, né? Na época era mais legal, né? Lembra quando teve uma época que eles faziam a mensagem pra você e davam uma fita depois, no final? Sim. Nossa, aqui é a fita da gravação pra você. Uma vez me fizeram uma telemensagem dentro do meu aniversário. E aí eu fiquei todo felizinho lá, chamaram lá na casa da minha tia, falaram, vai lá que tem uma ligação pra você. Oi, tudo bom? Tem uma mensagem pra você. Começou a tocar a mensagem, a bateria do celular descarregou, era aquele celular antigo, tijolão. E aí até hoje eu não sei Não sabe o que era. Era meu aniversário, mas eu não sei o que a mensagem tinha pra me dizer. Entendeu? Aí você pegou toda essa época também ou não? Você é mais jovenzinha, você não pegou a época de telegrama, de telemensagem? Lembrando da fita, eu gravava a programação do rádio na fita e tinha intervalo na rádio. Então eu ficava com o dedo assim no botão pra hora que o locutor fosse entrar e eu era melhor na minha casa. Ficava perfeito, grudava a música certinho. Não saía nem o locutor falando nada, nem a hora certa. Porque né? na fita era difícil, né? Se você quisesse montar, você tinha que cortar e colar, né? Olha e só. eu era muito boa nisso. Eu era muito boa no bombril na antena da TV. Você era uma verdadeira DJ, então você fazia as se virava no que tecnologias podia. da época. Fazia fogo com pauzinho. Eu gosto de assistir televisão. Sabe onde que eu vi você esses dias? Lá no programa do Ratinho. Pois é. Você foi lá, você tava com uma camisa meio verde, parecia a camisa do Palmeiras, aquela camisa. Propósito. Aquela camisa é bonita, mano. Quem tá querendo uma camisa daquela pra mim, porra? Eu sou palmeirense, né? Agora você e é tá uma em cor que me dá casa. sorte também. Daí eu fui com ela, né? Mas achei muito legal. Fiquei feliz de te ver lá no Ratinho. Foi legal, olha lá, essa participação. Foi. É um negócio muito novo, assim, pra mim, porque auditório
é uma gritaria, o povo dançando. Eu sou aquela que nunca dança, nem na igreja, quando o pastor manda bater palma, o padre manda fazer não sei o quê, eu sou aquela que fica assim, né? E aí você tinha que meio que fazer um negócio ali, uma coreografia, é bem diferente, mas ele é engraçado, e todo o resto é engraçado, e o contexto. Figura, né? E você também, super calma, achei engraçado que o ratinho todo acelerado, a galera batendo palma e você falando toda calminha, assim. Aí eu falei, tá vendo, ela foi lá pra fazer diferente mesmo, enquanto o povo tá acelerado, ela tá só na... Só eu sei quanto me custou ficar zen desse jeito. Foi difícil, então? Eu sempre fico nervosa, mas eu amo TV, né? As pessoas hoje falam, porque TV não dá dinheiro, porque TV, agora o que é rede social, não sei o quê. Mas eu gosto, é um ambiente gostoso, aí você tem uma maquiagem que alguém te faz, te transforma em princesa. Tem uma magia, Eu acho, né? tem coisas que são mais legais do que dinheiro. Ah, é verdade, também acho. Agora você for lá no SBT, você fala que eu mandei um abraço pro Ratinho. Fala. Pra ele me convidar, pô. Não deve me convidar pra tomar um café lá nos bastidores do SBT. Eu vou lá encher a saca dele lá. Vocês iam se dar bem, eu acho. Será? Eu vou pôr a minha camisa do Palestra Itália. Aí eu acho que ele vai dar uma moral pra mim, né? Eu acho. Aí eu vou aproveitar e vou embora. Mas, ó, gostei muito de te ver e volta sempre. Você tem uma cadeira cativa aqui, tá bom? Obrigada de novo. Grande beijo pra você. Grande beijo, gente. Até a próxima. Porra, mestre Tio Chicória. O Tio Chicória é sempre inovando, né? Você viu? Tio Chicória é da época de cartas. E ligado no movimento da época. Você né? lembra do. Tinha um negócio de você mandar. O pessoal mandava dinheiro pelas cartas, né? Tipo, R$10, né? Tipo, 20, sei lá. Mas eu lembro que acho que não tinha nem a nota de 20 ainda quando o pessoal mandava dinheiro. Aí pra não ter perigo de roubar o dinheiro que ia na carta, eles criaram um banco postal. Eu lembro disso. Eu lembro que às vezes o meu irmão, que morava aqui em São Paulo, que mora aqui ainda, né, por parte de pai, ele mora aqui em São Paulo e eu morava no interior, às vezes eu precisava de grana, ele falava, vou mandar um dinheiro pra você. Aí ele, tipo, ia lá no correio, colocava, sei lá, 20, 30 reais e escrevia lá, tipo, era como se fosse um chequezinho do correio, aí vinha pra você esse papelzinho, aí você ia lá na agência do correio retirar esse dinheiro. Chamava Banco Postal. Gente, eu não lembro disso. Você acredita? Eu peguei essa época aí. Eu sou da época que mandava Eu era dinheiro num molequinho. carbono. Sabe carbono de nota fiscal? Sim, Põe o dinheiro dentro, põe o carbono. escondidinho. Porque não sei que raios, ele não dava pra saber que era Ah, a dinheiro. galera não achava, faço porque eu acho que ideia. deviam ficar na luz, assim, pra ver se tinha alguma coisa, né? É, Aí eles fizeram esse do Banco Postal. Eu cheguei a sacar uns dinheirinhos, assim, não lembro disso, no Banco que eu não Postal. estava nesse momento. Talvez você não usasse tanto, né? Ou talvez já o fosse correio, mais se velha, já né? tivesse uma graninha na conta lá, de repente não precisava mandar no Banco Postal. Mas eu lembrei disso agora, foi engraçado, porque eu nem tinha pensado nisso, aí veio na minha memória agora Não, isso. você viu quanta coisa que a gente conversando, tava pensando, né? Quanta vivência que a gente tem antiga das coisas, Muito que louco, hoje tá né? tudo muito rápido. E antes a gente conseguia se virar com as coisas que eram lerdas rápido. Então, era prático, né? Era. As coisas que mesmo não sendo tão tecnológicas quanto são hoje, mas que a gente conseguia dentro disso fazer a praticidade, né? Sim. Às E vezes aí- eu acho que até o novo, né, ele veio pra arrumar os problemas que antes deles a gente não tinha. Sim. O novo, a tecnologia. Algumas coisas eu acho que são boas, que nem hoje você tem praticamente tudo no celular, mas por um lado tem isso também, de você não ter certos esforços, né? Tipo, quando você tinha que fazer alguma coisa, resolver, aí você tinha que sair um pouco do seu natural ali, do seu dia a dia. Aí agora que você tem tudo, você, sei lá, 2 horas da manhã você lembra que tem uma conta pra pagar, você entra no aplicativo e paga. Tipo isso, sabe? Em outros tempos você ia ter uma taquicardia, você até de manhã você ia passar por caloteira. Tipo aquele vídeo que o cara vai correndo, assim, a porta da lotérica tá fechando, o cara Isso, você rola mergulha. igual no Enem, né? Agora não tem mais isso, né? Mas a gente também era mais. Eu acho que a gente deixava o cérebro da gente mais ligadão. Assim, Sim. que nem hoje eu não sei os telefones celulares dos meus filhos. Se eu não tiver o celular na mão, eu não sei o número dos meus filhos. E eu me dei conta muito esses louco dias. isso, né? Porque antes a gente sabia o número de pelo menos umas 4, 5 pessoas de cabeça, né? Tinha o número de casa, o número de uma tia, o número de um amigo, né? Você sabia, qual que é o número de quem? Você sabia de cabeça o número da galera. Você decorava ali, de uma turma pelo menos. Hoje, que nem você falou, você sabe no máximo o seu. Tem gente que nem o próprio número sabe, que tem que olhar na... Peraí, deixa eu ver meu número aqui pra te falar. Muito louco isso, né?
A gente tá perdendo em qualidade, hein? Yuri tava pensando isso agora. Vamos... Se a gente antes só usava 10% do cérebro, a gente tá Agora usando quanto? É igual aquele filme do Ali, né? Que todo mundo fica andando nos carrinhos, as pessoas elas não andam mais com as pernas, aí todo mundo anda de carrinho assim. Aí ninguém mais faz. Ninguém olha pro lado, eles ficam o tempo todo com a cara na tela, assim. Então. Esse filme da Disney, já viu? É uma animação da Disney, chama Wall-E, que é aquele robozinho quadradinho, mó bonitinho. Não É muito. vi. Depois assiste isso, tipo assim, é o que aconteceu hoje com a gente. Ninguém quer andar mais. Já parou pra É patinete pensar? elétrica, é aquela rodinha única assim que o cara anda. Tipo, as pessoas não andam mais, elas só ficam no celular e deixa tudo. Você coloca aquele negócio pra limpar a casa sozinho, você não limpa a casa, você põe uma maquininha que ela fica limpando a sua casa. Aí você põe a roupa pra lavar na máquina, você põe a louça pra lavar, tipo isso, sabe? Esse filme, essa animação retrata isso. Teve um apagão que eu percebi o quanto que a gente é inútil, no bom sentido, vai, numa situação dessa, porque se você quer ligar o seu fogo pra cozinhar, você vai ter que ter na tomada. Ou então você vai ter um fósforo ali, já coloca na sua lista de fim do mundo, né? Eu tenho uma lista de fim do mundo. Fósforo, isqueiro, uma vela. Aquela luminária que é de luz solar, enfim. Aí você, tá bom, não vou no micro-ondas, também precisa da luz, né? Você não consegue fazer quase nada se você tiver um apagão. A internet, ela desliga. Não tem comida na geladeira, vou pedir um iFood. O iFood não alcança, porque não tem internet. A facilidade que a tecnologia trouxe, ao mesmo tempo, a dependência gigantesca, né, da energia. A gente não sabe o que fazer numa hora dessa, numa hora simples dessa. O banho de canequinha. Então nós vamos esquentar água para tomar banho de canequinha, porque não tem luz. Se você não tiver um fósforo, você não vai esquentar, porque você não vai ligar o fogão. Você não vai. Então, tem a lista do fim do mundo, tem que fazer. Faz. Um fogãozinho de lenha no quintal. Sim, várias coisas. Maravilhoso. Galera, pra você que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, estou com o meu boné do Estúdio Pode Vir para falar um pouco mais sobre esse estúdio maravilhoso, essa estrutura sensacional que a gente tem aqui para gravar o Terça Nobre. Não só o Terça Nobre, né? Outros podcasts também são gravados aqui. Se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, chegou sua hora, @Estúdio Pode Vir. Segue lá e você vai tirar suas dúvidas, pergunta certinho, questão de preço, horários, pacotes. Você pode conversar direitinho quantas vezes você quer gravar por semana. Se você quiser gravar também em formato de talk show, a gente tem aqui um outro ambiente que dá para gravar talk show. Se precisar gravar externo, também dá para gravar. Então tem várias maneiras de você poder fazer o seu podcast e também o seu projeto aí para o YouTube, para a internet, alguma coisa que você tem vontade de fazer. Segue @Estúdio Pode Vir. É bem pertinho aqui da Estação Paraíso. Você desce na Estação Paraíso, atravessa a rua, já é o prédio do podcast. Se você quiser, você pode vir de carro, tem estacionamento aqui. Se você vier de metrô, você sai do metrô, você já atravessa, você já tá aqui. Se vier de Uber, tem uma parada certinho aqui pro Uber poder você descer certinho. Então, é bem tranquilo de chegar. Se você quiser trazer seus convidados também, é um lugar acessível, é bem localizado. É importante isso, que às vezes a galera quer ter podcast nos lugares longes, aí os convidados não vão aceitar ir, porque é longe, que é difícil de chegar. Então aqui é bem tranquilo. Então, se você tem vontade de fazer seu podcast, agora é o melhor lugar para você fazer. @Estúdio Pode Vir, beleza? Segue lá, tira suas dúvidas direitinho e já combina, já fecha um pacote show de bola para gravar aqui também nesse estúdio, beleza? E aproveitar também para agradecer o nosso parceiro aqui do Terça Nobre, @StoryAEC, que você pode comprar aí seus acessórios, fone, celular, camisa de time. Vai começar o Campeonato Brasileiro agora. Se você ainda não tem o novo manto do Palestra Itália, entra lá e compra, coloca seu nome bonitinho, pode mandar uma de presente pra mim aqui que eu vou gostar também. Beleza? Story AEC, segue lá nosso parceiro aqui do Terça Nobre, beleza? E é isso, dona Selena Fortuna. Ai, adoro. Pode vir toda terça? Por mim, você vem toda terça. Sério. Já arrumei pra minha cabeça. Aí, adoro, não, pior que eu gosto. Que você é uma pessoa muito ocupada também. Você tá lá na Astral TV, você faz também a Vibe Mundial, né? Pra quem não sabe, né? Quando que é o seu programa lá na Vibe Mundial /Astral TV? Na Mundial é primeira hora da segunda-feira, domingo pra segunda. Vocês já me pegam meia-noite e meia, começo, né? Meia-noite e meia. Pega o Edu primeiro, o Edu vem meia-noite, aí meia-noite e meia vem você. Meia-noite e meia. E, nossa, eu tô adorando tudo isso. Muito louco, tá né? aqui conversando, eu acho assim, eu ponho sentido muito em tudo e eu acho que você também é assim. A nossa conversa, ela já vai durar na minha cabeça há muito tempo, ela vai gerar muitas reflexões e é o que a gente espera que também reverbere aí em cada um que tá assistindo.
Viver é muito bom, né? Se a gente consegue entender alguns mecanismos. E eu acho que essas conversas são boas pra isso. Toda vez que você vem aqui, ou que eu te vejo, que a gente se encontra e conversa, a minha cabeça faz... Como tem aquele meme que a cabeça abre assim, ó. Então ela sempre abre uma informação nova, uma coisa diferente, uma reflexão, vai. Então, que nem você falou, depois daquele episódio que você veio aqui, que foi o 8º episódio, né, da 7ª temporada, eu ainda fiquei vários podcasts, vários temas, relembrando momentos daquele episódio e refletindo mesmo aquela nossa conversa. E teve gente que veio falar comigo, assim, muito aleatório sobre esse episódio, sabe? Então realmente, como eu falei pra você, é sempre um aprendizado. Às vezes eu fico brincando assim, que parece que eu não tenho nem roupa pra isso, que quando você vai falar, cara, o que eu vou falar? Será que eu vou parecer um bobão assim que não manja do que tá falando, ou que tá falando besteira, ou perguntando coisa errada? Mas é você que me dá a deixa. Eu acho isso muito importante. É você, a pessoa que dá a deixa, né? Porque tem pessoas, tá, quem quiser vir aqui fazer o podcast e tudo mais, tem que sempre ter, eu acredito, um interlocutor, uma pessoa que puxe o ponto certo, com a sensibilidade certa, com o jeitinho. E a gente super se entende, né, Yuri? Então você me dá a deixa e eu acabo trazendo um pouco da minha experiência. Desculpa, eu brinco tanto com você que você é mais novo, não é uma forma, na verdade é um elogio. Porque às vezes a gente tá assim numa idade que a gente olha e fala, se eu tivesse a chance de, se eu pudesse, se alguém tivesse me dito naquela época o que eu tô dizendo agora, talvez tivesse mudado muita coisa. Sim. Né? Essa questão do potinho que eu te fiz, ninguém me disse. Você Ninguém disse o que eu tava acumulando. Raça, né? O que você tá acumulando aí dentro desse coração? O que você tá fazendo? Se alguém tivesse me puxado a orelha, talvez eu tivesse levado menos tempo para chegar onde eu queria. Entendi. Então, que bom que você se sente que você é reflexivo, né? É crescimento. E é você que me dá a deixa. Você é sensacional. Ai, obrigado. Vocês têm que vir fazer entrevista com ele. Eu quero fazer entrevista com ele. Meu dia. Mas é isso. Bom. Obrigado. E pra quem quiser seguir você no Instagram, te acompanhar nas redes sociais, como é que tá? Então, o meu Instagram tá na Cheruben, então vocês podem ir lá pra brigar com a Cheruben. Eu sou invisível no Instagram porque eu estou denunciado. Bloquear. Ai, meu Deus. Mas pode ir lá, fazer um tour. Selena F. Oficial, eu acho, Selena né? F. Oficial e Selena... Selena F, aquele tracinho underline pessoal. Isso, tá aparecendo aqui no na nossa tela. E o TikTok que tá me dando uma moral agora, então se vocês quiserem ir lá no TikTok. E tá como Selena Fortuna, Selena F. Selena F, Selena Fortuna, acho que só tem um. Boa, galera. Então segue ela lá no TikTok, no Instagram, acompanha lá. Tem bastante coisa legal, aquela que o tio Chicória falou que ela foi no Ratinho, tem lá também um trecho dela participando. Então, muito bacana. Acompanhem também lá na Vibe Mundial, toda segunda-feira, 00:30, né? De domingo pra segunda, 00:30, ou na Vibe Mundial ou na Astral TV. Se for pela Astral TV, tá com imagem, se for lá no rádio, tem o áudio. Então, tem várias maneiras de você acompanhar a nossa amiga Selena. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você. Você já foi oficialmente escolhida a musa do Terça Nobre, então volte todas as vezes que você quiser. Carta branca pra você. Só me chamar. Demorou, vou chamar mais vezes. E não me esquece da gente perguntar pro tio Chicória se ele me ouviu no Ratinho, no rádio. Não, Ratinho não, na Astral. Eu acho que sim, porque o tio Chicória, ele ama rádio. Porque sai na rádio, 95,7. Isso, ele tem um radinho de pilha, ele vai dormir. Mas não é AM o dele? Não, o dele ainda tem, o dele tem os dois, FM e AM. Ainda tem umas rádios aí de FM, mas ele, de AM, quer dizer, mas ele ainda ele também ouve o radinho. Ele te ouve. Depois eu vou falar pra ele, gravar uma mensagem pra você. Tá bom. Galera, pra você que veio até o final, meu muito obrigado. Obrigado aos amigos, família, todo mundo que tá sempre apoiando, os fiéis escudeiros aqui do nosso Terça Nobre. Um beijão pra minha mãe, Dona Tânia, tá sempre acompanhando a gente do comecinho até o final do Terça Nobre. Muito obrigado. Lembrando que estamos em 5 anos de Terça Nobre, em março a gente completou 5 anos. Esse é mais um episódio especial dessa leva de 5 anos do Terça Nobre. Obrigado ao Anderson com a gente aqui nos bastidores, Estúdio Pode Vir, sempre cuidando muito bem do Terça Nobre. Semana que vem a gente volta, valeu Selena, beijão, até a próxima galera! Terça Nobre.